Mariana e o avô sonhavam em criar cachorros ao ar livre no campo. Em 2020, ela colocou a ideia em prática. Nasce então o canil Terras de Ipanema, com um modelo de negócio baseado na criação responsável de pets. Fica no interior de São Paulo. Aqui você conhece empresas que escolheram investir em negócios na área rural. Esse é o Empreender no Campo. Seja muito bem-vindo. E hoje vamos bater um papo com a especialista Adriele Oliveira Brandão. Ela é analista técnica do Sebrae de Roraima. Bem-vinda, Adriele. Olá, Sebastião. Bom, a zona rural brasileira é um território fértil para jovens empreendedores. A Mariana Fagundes, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, é um exemplo disso. Junto com o avô, ela fez um negócio diferente. É um canil com criação responsável. Os animais são criados ao ar livre, cruzam naturalmente, e eles também verificam quem irá ficar com os cachorrinhos. Um modelo de negócios que agradou muito clientes. Vamos ver? Meu nome é Mariana, eu tenho 31 anos. Minha profissão é empresária, né? Eu falo porque acaba que no fim, a gente estuda sobre adestramento, sobre fotografia, né, que me ajuda muito, eu sou fotógrafa de formação também, e administradora de formação. Então, acaba que essa profissão hoje, né, que eu atuo aqui no canil, pega um pouquinho de cada coisa. Terras de Ipanema é um sonho que eu construí com o meu avô, né, enquanto vivo. E ele notou a minha paixão por cães e por animais no geral. E aí foi onde, né, com a pandemia e tudo mais, a gente teve a ideia do canil. Então, Terras de Ipanema é um sonho e um reencontro pessoal também, porque eu acabei me reconectando, né, ao fato de vir aqui para a roça, né, como a gente chama aqui carinhosamente. Acabei reconectando com várias raízes minhas de infância, é o lugar que eu passei a minha infância, né, e os animais e toda a paixão que eu sempre tive. Então, é um reencontro e um sonho, eu acho que para resumir. A ideia foi do meu vô, na verdade, né, quem abençoado, que num almoço de família foi bem informal, assim, a gente tem um ritual, né, a família é bem unida, então a gente sempre senta, especialmente aos domingos, né, para almoçar juntos. E aí, num almoço de família, ele falou, né, surgiu assim, por que não criar, né, uma coisa que você gosta? E eu abracei a ideia e foi onde tudo começou, que fui atrás de estudar, atrás de fazer curso, atrás de entender o que era criação, né? A gente tem aí um conceito geral, né, que a gente vê muita fábrica de filhote, né? Então, como os cães vivem, qualidade de vida, né? Aí é onde eu fui estudar mesmo sobre comportamento, sobre linguagem, né? Quais são as necessidades básicas desses cães, né? Que tipo de atividade eles têm que fazer. Então, todo um planejamento para ver se realmente a ideia seria possível de ser concretizada. Eu acho que a proposta, assim, meu maior objetivo é realmente ensinar as pessoas a se relacionarem mais e melhor com seus próprios cães, né? Essa coisa de que o cachorro ele tem um teto para dormir, né? Uma caminha, um pote de água, o pote dele de comida. E eu acho que a pessoa, ao adquirir o filhote comigo, né, ela passa por uma entrevista, né? Então, são pessoas selecionadas que que depois de aprovadas, elas podem, né, reservar o filhote, enfim. Mas daí, a partir daí, né, a gente dá toda uma consultoria de adestramento nos primeiros 6 meses de vida do filhote, né? Eu sou super presente, eu acompanho todos os filhotes vendidos. E eu acho que isso faz com que as pessoas vão aprendendo, sabe? A empresa, né, hoje ela tá bem centrada em mim, eu tenho tentado, né, aí com a contratação de novos funcionários e capacitação, otimizar um pouco mais meu tempo, né, no sentido de que às vezes eu vou treinando uma cachorra, a funcionária pode ir treinando outra e aí sobra mais tempo no sentido de eu poder também fazer esse trabalho de escritório, que acaba que geralmente eu começo a fazer isso 7, 8 horas da noite, que é a hora que encerra a rotina das cachorras e aí é a hora que eu tenho para trabalhar, né? É um trabalho de domingo a domingo, a gente não tem dia de descanso, afinal estamos lidando com vidas, então elas precisam comer, elas precisam treinar, né?
E aí a rotina delas varia muito de acordo com as necessidades individuais, os treinos que elas estão fazendo no momento. Depende um pouco do tempo também, um dia de chuva, às vezes a gente não consegue fazer um treino externo, aí a gente acaba usando mais áreas cobertas, né, para treinar. Elas nunca deixam de ser treinadas, né, então assim, tem às vezes um dia da semana que eu acabo fazendo mais treino de relaxamento, então alguma coisa mais para elas roerem e tal, mas elas não deixam de ser estimuladas dia nenhum, assim, não vivem presas, elas vivem soltas. O máximo de presas que elas ficam, né, é dentro dos piquetes que a gente tem aqui no fundo até, né, onde elas têm uma área que eu falo que é maior que um apartamento, para elas ficarem ali ociosas, né, então às vezes eu boto alguma coisa para elas roerem, algum caça-petisco, né, e tem assim, então acorda, trata, né, aí tratou, ou a gente sai para caminhar, né, ou para pedalar, ou enfim, faz um treino de agility, ou faz um treino de obediência, alguma coisa assim. Geralmente na hora que começa a esquentar, né, aqui o clima nosso é mais calor a maior parte do ano, né, então começa a esquentar umas 10, 11 horas da manhã, aí é o horário que elas vão pro piquete, que é bem sombreado, assim, bastante água para elas, e elas vão descansar mesmo, é importante, né, um cachorro ele dorme uma média de 16 horas por dia. Então elas descansam, tiram um cochilinho delas, aí é o momento que eu paro para almoçar, enfim, tento resolver um pouco de contato com o cliente, né, enfim, coisas burocráticas que eu também preciso fazer, né, e aí depois disso, então no final do dia, né, umas 3, 4 horas da tarde, aí é a hora que eu começo de novo a mexer com elas. Então cada semana de vida do filhote a gente tem determinadas atividades, né, que podem variar também. Às vezes você percebe que, por exemplo, né, tem as fases do medo do filhote, então se o filhote está numa fase de medo, você não faz determinada atividade porque pode assustar demais aquele filhote, então, mas é tudo muito orientadinho de acordo com o desenvolvimento, né, aí a gente tem planilhas e de controle de marcos de desenvolvimento, então quando abriu o olho, o dia que abriu o olho, o dia que nasceu o dentinho, o dia que está fazendo xixi, cocô sozinho, o dia que eles se movimentam, né, longe do ninho para fazer as necessidades. Então aí a gente começa, tem várias coisas que a gente faz educação sanitária, né, então o filhote sai daqui sabendo fazer xixi, cocô no tapetinho, na grama, né, a gente ensina o filhote a ele não ficar pulando, então ele sentar para pedir atenção, né? Tem todo um trabalho que a gente faz que é de ensinar a recuperação de susto. Então às vezes o filhote assusta com alguma coisa e não entra em crise, né? A gente ensina essa recuperação rápida de susto, né? Ensina assim, né? A gente molda comportamento. Lógico, né? Entendam que são filhotes, eles não vão sair daqui prontos, a pessoa é isso, né? A pessoa ela precisa querer continuar o treinamento, né? Nada é mágico na vida, é muito treino. Avô-trocínio. Avô-trocínio, eu falo que tem o patrocínio, tem o avô-trocínio, foi meu avô, que acreditou, né, na ideia dele e que eu acabei comprando a ideia junto e ele se predispôs, assim, a investir. As maiores dificuldades eu acho que foi em relação à cultura mesmo da sinofilia que a gente tem no Brasil, né? Sinofilia é a cultura relacionada aos cães em geral, então a forma que as pessoas enxergam a criação, né? Se a gente comparar a criação no Brasil e a criação no mundo, né? Assim, que a gente tem muito de referência a Estados Unidos e Europa, né? Então a gente vê que a gente está muito atrasado ainda, então eu acho que cultura geral das pessoas em relação à criação de cães e o próprio acesso ao conhecimento, né? O material, graças a Deus, eu tenho o inglês, a língua, mas o acesso, a maior parte dos cursos que a gente faz, eles são em inglês,
né? Então eu acho que isso limita muito, infelizmente, a criação no país, assim. E todo o investimento, né? Como a gente começou do zero, a gente teve que pensar na estrutura, construir, então tudo isso muito orientado pela Marcela, que é a nossa consultora, né? E por amigos criadores que criam na mesma linha que eu sigo. A gente troca muito, se ajuda muito, assim. Eu acho que é uma comunidade que a gente acaba formando de troca de informação mesmo. Não é nada muito, né? Eu não tenho uma equipe de marketing, sou eu mesmo que registro e posto, então não tem uma rotina certinha, né? O pessoal fala, pô, você precisa postar uma vez por dia, uma publicação e tal. O que eu consigo, né, na correria do dia a dia são os stories, então muito do que eu posto é story, e aí as publicações mesmo não tem regra. Tem épocas que, pô, sai 2, 3 no dia, tem épocas que fica um mês sem, né? Então, eu paguei acho que 2 vezes anúncio, não tive o retorno que eu esperava, não sei se eu não fiz direito também, porque eu também não sou especialista nisso. Então hoje é muito na indicação de algum cliente que comprou, que tá feliz e que indica, sabe? E do próprio Instagram, porque às vezes, né, esse pessoal que quer comprar de criações responsáveis são pessoas que geralmente, né, é muito difícil botar aí como uma regra, mas geralmente as pessoas pesquisam, né? Então conversa num canil, conversa no outro, quer entender mais a fundo, né? Eu fico super feliz quando as pessoas me procuram e me entrevistam também, para saber se querem comprar o cachorro comigo, porque assim como eu preciso saber, né, se a pessoa tá apta a ter esse cachorro, ela também precisa saber de onde esse cachorro tá vindo. Eu acho que o maior diferencial, assim, além de todo o cuidado, né, que a gente tem com os cães, eu acho que é a própria rotina delas, a própria forma como elas vivem, né? Tem muitos criadores que conseguem fazer um trabalho legal com os filhotes, mas às vezes não, por falta de espaço, assim, não conseguem ter os cães soltos, ter, que nem a gente aqui sai para pedalar e pedala 10 quilômetros. Tem uma galera que cria dentro da cidade, aí como você vai sair com 5, 6 cães para pedalar? A pessoa não consegue, fica inviável, né? Então eu acho que a localização, ela me traz muitos benefícios de manejo mesmo, de poder ter 4, 5, né? Aqui a gente tem ainda um monte de espaço que a gente pode ainda construir, né? E então eu não tenho a preocupação de ter que fazer nada pequeno. Acreditar demais no seu próprio negócio, assim, eu falo que é vestir a camisa mesmo, é não ter preguiça de trabalhar, é não ficar preocupado se você tem final de semana ou não tem final de semana. Eu acho que é vestir a camisa, é acreditar, claro, né, tudo com muita sensibilidade no sentido de botar no papel também, estudar o seu negócio, não ir para falência por causa de um negócio, né, estudar a viabilidade do negócio. Mas eu acho que, assim, às vezes você estuda e não tem paixão, e aí o negócio também não vinga. Então eu acho que, assim, o tempero, a essência é você querer, sabe? Assim, acreditar muito, assim, é no sonho,
no negócio e não ter preguiça de trabalhar, não ter preguiça de acordar cedo, de viver do seu trabalho. Mariana Fagundes uniu a vontade de empreender no campo com o amor pelos animais. E deu certo. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e depois nós vamos conversar com a especialista Adriele Oliveira Brandão, que é analista técnica do Sebrae de Roraima. Até daqui a pouco, então. Muito bem, estamos de volta com Empreender no Campo e hoje o assunto é empreendedorismo no campo, ainda na juventude. Vimos a história da Mariana, do Terras de Ipanema, um canil localizado no interior de São Paulo, né? E a nossa convidada de hoje é Adriele Oliveira Brandão, analista técnica do Sebrae de Roraima. Seja muito bem-vinda, Adriele, obrigado pela sua participação. Adriele, eu começo já perguntando se essa vivência no campo, aí, desde a infância, como vimos no caso da Mariana, se isso pode ajudar, pode beneficiar quem quer empreender no ambiente rural. Olá, Sebastião. A vivência no campo, ela pode beneficiar sim quem quer empreender no meio rural. Exatamente como é no caso da Mariana. Ela já possui uma memória afetiva de tudo que ela já passou ao longo dos anos da infância dela no campo. Então, ela simplesmente voltou àquilo que ela já gosta, que ela tem certeza que ela vai se dar bem, que ela vai viver ali, né? E isso é exatamente o reflexo que a pandemia nos trouxe. Ao longo desses 2 anos, quem pôde voltar para casa, retornou. E quem teve a possibilidade de voltar para o campo, também retornou, né? Nós chamamos de um êxodo rural inverso. Ou seja, as pessoas deixaram de sair da zona rural para ir para a cidade, principalmente os filhos, e agora que eles estão percebendo, né, um pouco mais essa agitação da cidade, muitos agora estão retornando para aquele local tranquilo, para estar junto da família, né, para realmente ficar num ambiente mais tranquilo para empreender. E isso é um reflexo positivo que a gente pode dizer da pandemia. Juntando a isso também, tem toda a situação já de conhecer a vida do campo, né? Como é o caso da Mariana. Ela já faz um planejamento, digamos, semanal, ela não vai todo dia no mercado, então a vida dela é menos agitada quando comparado que ela estava na cidade. E essa é uma característica muito forte daquele empreendedor que quer ir para o meio rural. O empreendedor rural, ele busca um pouco mais essa tranquilidade, ou ele já tem essa memória afetiva, que é no caso da Mariana, e que já sabe que vai se dar muito bem. Adriele, e quais são as vantagens e desvantagens para quem quer empreender ainda jovem? Acha que falta de experiência pode prejudicar ou a energia da juventude, por outro lado, pode beneficiar o empreendimento? Então, Sebastião, com relação às vantagens e desvantagens de uma pessoa jovem estar indo para o campo, eu acredito que a principal vantagem seja essa pessoa ter um perfil inovador, né? E ele está querendo aplicar técnicas que já são estudadas, que já são consideradas de sucesso em algumas propriedades e tentar aplicar dentro de casa. O que faz com que algumas propriedades que ainda possuem simplesmente pessoas mais antigas, somente gerindo à frente, eles são um pouco mais resistentes, sabe? Ele aprendeu técnica que passou do seu avô para o seu pai e hoje está com ele não quer abrir mão daquilo dali porque é algo certo. Então, o ideal seria juntar os dois, né? Ter uma pessoa experiente na propriedade que realmente conhece a região, conhece a terra, nós temos diferentes tipos de solo, nós temos diferentes tipos de plantação e que cada região ela pode reagir de forma diferente, né? E isso também bem como o manejo da criação em geral no campo. Trazer a expertise da pessoa que já é experiente junto com a ousadia e inovação do jovem é o ideal, né? Então a gente precisa realmente trabalhar de 2 formas, não podemos abrir mão, né? Tanto da expertise quanto da parte de inovação que um jovem traz
E essa vontade que eles estão tendo também de ir para campo, colocar em prática o que eles aprenderam, né? Muitos possuem esse vínculo de ter saído da propriedade para estudar e voltar com essa garra realmente de inovar, e outros realmente estudam e querem chegar no campo e aplicar, né? Então essa vontade é muito benéfica, né, para a produção. Acredito que tudo seja ponderado, nem tantos os seus excessos e seus limites, seja benéfico, e o ideal realmente é juntar a parte experiente com a parte também inovadora dentro da propriedade rural. Bom, a Mariana teve o apoio ali do avô, né? E pode-se dizer que os empreendimentos no campo são formados sempre ou quase que sempre por negócios familiares, né? Eu posso citar primeiramente que ele tem que querer empreender, isso tem que partir dele. De que forma ele vai fazer isso? Aí é consequência do querer. Outra situação que eu também ressalto, que é de suma importância quando a gente fala empreender no campo, é o gostar, né? É o querer a vida do campo. Então, juntando esses dois, que é o querer e o gostar, né? O querer empreender e o gostar da vida no campo, aí sim a gente vai para a característica geral dos empreendedores, que é o quê? Partir para um plano de negócio, é você fazer um planejamento, você dar uma estudada no ambiente, né? O que você quer produzir, de que forma você vai produzir, se o mercado ele vai fazer a recepção desse produto, quais são os prós e os contras, quem são os empreendedores que eu já tenho nessa área em tal região, para onde vai o escoamento da minha produção, eu tenho um mercado consumidor, então ele tem que fazer essa análise crítica em geral ao redor dele para que realmente ele dê o passo a empreender. E aí entra a parte geral do empreendedor, é se ver primeiramente como uma empresa. E quando a pessoa se vê como uma empresa, ele tem que separar os dois lados, o pessoal e o profissional. Né? Para a gente gerir uma empresa, a gente precisa saber o que é financeiro meu e o que é financeiro da empresa. Então, isso aí são características que, após você realmente analisar o perfil do seu empreendimento, se ele vai ser viável, é você ter essa percepção de gestão de empresa. Tanto faz ser urbana, quanto faz ser rural. Né? Esse é um perfil geral de empreendedor. E aí entra toda a parte e preocupação financeira, aonde eu vou buscar a minha renda, de que forma eu vou conseguir recurso, o que eu tenho já de recurso, o que eu posso conseguir ao redor de parcerias. E aí você vai implantando e vai fazendo o seu empreendimento a criar forma, a criar corpo. Com essa ideia fixada e você tendo a certeza que você quer empreender naquela tal área, aí sim partir para o plano que é o de execução, tá? Então, assim, realmente a gente precisa ter uma análise do mercado, a gente precisa saber se há escoamento da produção, a gente precisa fazer um estudo de viabilidade, procura o Sebrae próximo, pergunta se já tem algum empreendimento, pergunta se já há pessoas empreendendo nesse tal produto, de que forma que você pode agregar, você vai inovar, né? A gente precisa citar também essa palavra inovação para aquele empreendedor que está vindo do zero, né? Aquele empreendedor também do ambiente rural pode ser um que já está expandindo o negócio da família. Né? A família já tem uma base, a pessoa foi para a cidade estudar e agora está voltando. Então ele volta com novas ideias, ele vai trazer uma cara nova ao empreendimento familiar, né? E isso é a parte de inovação que a gente também trabalha nas empresas. É você ter esse perfil inovador, conservador, característico da propriedade rural, mas que também não tenha esse medo de ir adiante, estudar o mercado, conhecer um pouco mais e crescer um pouco mais. Certo, Drelly. E qual é a principal dica para o jovem que quer empreender, especialmente no campo? Então, Sebastião, a dica que eu deixo para quem quer investir no campo, né, quem quer empreender no campo, é que você se entregue. Se é algo viável, executável, você possui condições e gosta, se entregue. O mercado pet, de forma geral, ele está em crescimento. Os números apontam que 50% das famílias brasileiras durante esses 2 anos de pandemia
a adotar algum tipo de pet, seja ele caninos, felinos, peixes, aves, répteis, aracnídeos, e não só o pet de forma geral, como toda a cadeia dele está em crescimento. Então, se é algo que realmente você quer, é viável, é executável, invista, se dedique, que com certeza o resultado vai aparecer e vai ser uma consequência do que você gosta, né? Uma vez que a gente trabalha com pet, é apaixonante, quem adota pet também é apaixonante e é algo que não tem como recuar. Uma vez que a gente aprende a conviver com esses tipos de animais, diferentes espécies, a gente quer buscar isso para a nossa vida. É uma companhia, passa a ser um membro da família. Então, a tendência do mercado realmente é se adaptar para que esse mercado continue a crescer. Hoje a gente já vê muitas diferenças aí com relação à recepção dos pets, né? A gente já pode andar com alguns tipos de pets em shoppings, em mercado, em rua, né? Viajar com pet. Então, ele realmente está passando a ser um membro da família e está cada vez mais aceitável isso por todas as instituições, né? O pet deixou de ser simplesmente aquele animal, né, que, entre aspas, cuidava da casa e agora passou a ser um membro familiar. E isso é muito legal. Então, para quem quer investir, aproveita a oportunidade. Muito bem, Idriele, muito obrigado pela sua participação. A gente agradece Idriele Oliveira Brandão, analista técnica do Sebrae de Roraima. Obrigado pelas suas dicas, né, e encaminhamentos aí para que os jovens que querem empreender no campo. Um abraço grande para você, viu, Idriele? Bom, e você sabe que, independente da sua idade, dá para fazer um bom negócio com muita preparação e disciplina aí no campo, né? Então, obrigado também pela sua audiência, por acompanhar com a gente aqui. Espero que você tenha se instigado em fazer bons negócios aí no campo também. Empreender no Campo volta na próxima semana. Um abraço grande e até mais.